As nossas Bíblias, o Evangelho de Jesus escrito por João, capítulo 19. Evangelho de Jesus escrito por João, capítulo 19. Nós iremos ler, meus irmãos, a partir do versículo 1. Evangelho de Jesus escrito por João, capítulo 19, a partir do versículo 1. Enquanto os irmãos encontram, queridos, o texto bíblico, quero aqui estar a Deus a minha gratidão por estar retornando aqui à cidade de Água Branca, nesta feita para cooperar com vocês, neste evento de emancipação política, que o Senhor fez pela aliança que Deus firmou entre nós. Louvo a Deus, queridos, pela vida dos demais pastores que aqui estão em retaguarda, sintam-se todos saudados, em nome de Jesus, como também os demais irmãos, amigos do Evangelho, vizinhos da vanguarda, retaguarda, da direita e da esquerda, sintam-se todos saudados essa noite, em nome de Jesus. Eu também louvar a Deus pela vida das autoridades políticas aqui nessa cidade. Deus abençoe vocês grandemente, como a todos os irmãos que estão aí em seus comércios, nas praças, sentados, ouvindo a palavra de Deus através dos hinos e agora através da ministração. Quero dizer a você que você não vá para a sua casa nesse momento, fique ouvindo, porque Deus vai continuar falando conosco nesta noite. Ele diz amém por isso, meus irmãos. Irmão Juscelio, Deus abençoe, irmão Juscelio, banda, em nome de Jesus. Assim diz, queridos, a palavra do Senhor. Pilatos, pois, tomou então a Jesus e o açoitou. E os soldados, tecendo uma coroa de espinhos, lhe a puseram sobre a cabeça e lhe vestiram uma veste de púrpura e diziam: salve, rei dos judeus, e davam-lhe bofetadas. Então Pilatos saiu outra vez fora e disse-lhes: eis aqui vos trago fora, para que saibais que não acho nele crime algum. Saiu, pois, Jesus levando a coroa de espinhos e a veste de púrpura, e disse-lhes Pilatos: eis aqui o homem. Vendo-o, pois, os principais dos sacerdotes e os servos gritaram, dizendo: crucifica-o, crucifica-o. Disse-lhes Pilatos: tomai-o vós e crucificai-o. Responderam-lhe os judeus: nós temos uma lei, e segundo a nossa lei deve morrer, porque se fez filho de Deus. Mesmo capítulo 19, versículos 17 e 18. E levando ele às costas a sua cruz, saiu para um lugar chamado Calvário, que em hebraico se chama Gólgota, onde o crucificaram, e com ele outros dois, um de cada lado, e Jesus no meio. Façamos uma breve oração. Querido Deus, eterno Pai, graças te damos por estarmos em praça pública nesta noite, anunciando o teu nome a este povo. É bem verdade que presente tu estás, mas algo mais o Senhor tem para nos comunicar agora, através da ministração da tua doce e preciosa palavra. Neutraliza qualquer tipo de impedimento no mundo espiritual programado para o momento da ministração da tua palavra, porque ela é viva e ela é eficaz. E nós cremos que quando ela é ministrada, uma movimentação no mundo espiritual acontece para a tua glória, em nome de Jesus. Visite os corações, visite as mentes, cative o entendimento para a tua palavra, porque para isto estamos aqui reunidos, para anunciar o teu nome e a tua glória. É isto que nós te pedimos e por fé te agradecemos, em nome de Jesus. Queridos irmãos, amigos do Evangelho que me ouve nesta noite, quero utilizar este púlpito para lhes ministrar, subordinado ao seguinte tema: Calvário, o marco da história da humanidade. Calvário, o marco da história da humanidade. Quando falamos, queridos,
Baseados no Evangelho de Jesus escrito por João, meditamos em uma narrativa bíblica escrita pelo apóstolo do amor. João era aquele apóstolo íntimo, era aquele que era um dos mais próximos de Jesus. A escrita joanina, ela se remete a Cristo sendo o verbo de Deus, a palavra encarnada para estabelecer o propósito de salvação para a humanidade. Todos nós sabemos que a história de Cristo é uma história de encarnação. Deus utilizou de uma mulher chamada Maria para que o seu ventre gerasse o Salvador da humanidade. A Bíblia relata que Jesus, em sua infância, desenvolve-se dentro do sinédrio, debatendo com fariseus e escribas, de tal maneira que o conhecimento de Cristo é testificado pelos próprios fariseus, porque apenas com 12 anos de idade ele debatia sobre a lei de Moisés com afinco, com zelo e com convicção. Nós iremos perceber que aos 30 anos de idade, Jesus Cristo de Nazaré, ele é batizado por João Batista no Rio Jordão, e Deus testifica o ministério de Cristo, como a própria Bíblia diz, que o Espírito Santo, como em uma forma corpórea, como de uma pomba, desce sobre Cristo, e todos ouviram soar do céu uma voz que dizia: este é o meu Filho amado, em quem eu tenho prazer. Aos 30 anos de idade, Jesus Cristo tem o seu ministério de redenção autenticado pelo Pai. A partir deste momento, a Bíblia testifica vários sinais de Jesus em seu exercício ministerial. Dentre tantos sinais, conhecemos como, por exemplo, aquele da filha de Jairo, aonde Cristo visita uma casa que estava dominada pelo espírito da morte e estabeleceu o espírito da vida. Jesus Cristo, em seu ministério terreno, curou enfermos, levantou paralíticos, curou cegos, mudos, surdos, aleijados, coxos, e tudo isso fez para que o Pai fosse glorificado. O próprio João Batista, preso, ele envia 2 de seus discípulos para observar se verdadeiramente Jesus Cristo, ele era o Filho de Deus. A Bíblia diz que os 2 discípulos de João, indo até Jesus, observaram que Jesus curava os enfermos, pregava o evangelho aos pobres, sarava os doentes, e Cristo dirige a palavra para os discípulos e disse: vai até João e diz que o evangelho está sendo pregado para os pobres, o evangelho está alcançando os enfermos, e o Pai está sendo glorificado através dessas obras. Cristo sempre teve o propósito de agradar o Pai naquilo que fazia. Percebemos, meus queridos irmãos, que com o passar do tempo, os fariseus, escribas e saduceus perceberam que Jesus estava tendo uma notoriedade muito grande na Judeia, nas regiões da Galileia, uma notoriedade tão grande que eles estavam perdendo a credibilidade, porque os fariseus se corromperam, muitos se venderam, o culto do templo estava ferido, e Deus não se agradava mais das práticas religiosas que estavam acontecendo dentro de um templo, aonde a santidade não era preservada. E eis uma verdade: aonde não tem santidade, não tem presença e muito menos atuação de Deus. Cristo vem para estabelecer a santidade para os pecadores que necessitavam de arrependimento e de perdão dos seus mais vis pecados. Quando lemos isso, eles programaram a morte e a crucificação do Messias, Jesus Cristo de Nazaré, o justo, sem mancha, sem mácula, sem pecado algum. Agora está sendo perseguido por um grupo de pessoas corruptas
que negociaram a santidade em detrimento do dinheiro, em detrimento de reconhecimento governamental. Estes eram os fariseus, saduceus e escribas. Mas ao lermos a Bíblia Sagrada, percebemos que tudo que ia acontecer com Jesus estava descrito por Isaías no capítulo 53, o livro do profeta Isaías, mais conhecido como profeta messiânico. Ele descreve as seguintes expressões. Capítulo 53, a partir do versículo 1, Isaías descreve sobre o vitupério do Messias. Quem deu crédito à nossa pregação e a quem se manifestou o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca. Não tinha parecer nem formosura e nem beleza para que desejássemos. Era desprezado e o mais indigno entre os homens. Ele era homem de dores, experimentado nos trabalhos, e como um de quem os homens escondiam o rosto. Ele era desprezado e não fizeram dele caso algum. A partir do versículo 4 do capítulo 53 do livro do profeta Isaías, ele afirma: verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas pisaduras nós fomos sarados. Todos nós, sem exceção, rico, pobre, negro, branco, político ou não político, empresário ou não empresário, pastor ou não pastor, todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido, mas não abriu a boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Quando lemos o livro do profeta messiânico chamado Isaías, percebemos que esta profecia foi profetizada séculos antes do nascimento virginal de Jesus Cristo de Nazaré. Mas, queridos irmãos, amigos, ouvintes, quando lemos o capítulo 19 do Evangelho de Jesus, escrito por João, percebemos que este Evangelho tem algumas riquezas bíblicas que aqui eu quero mencionar. Nós iremos perceber que o capítulo 19 trata especificamente do início da vergonha e do julgamento de Cristo. Mas João, antes dessa narrativa, ele faz questão de anunciar, e no seu capítulo 8, no versículo 12, Jesus, ele afirma que é a luz do mundo. Falou-lhes, pois, Jesus outra vez, dizendo: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz para a vida eterna com o Pai. Jesus também é mencionado por João no capítulo 6, versículo 35, e Jesus disse-lhe: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. Jesus também, descrito por João no capítulo 10, versículo 9, Jesus, ele é caracterizado como a porta para a eternidade. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará e sairá e achará pastagens. Eu só quero nesta noite ouvir o glória daqueles que entraram por estas portas, estão usufruindo deste poder fornecido pelo próprio Cristo e pela sua palavra. Louvado seja Deus por esta verdade bíblica. Jesus também, queridos irmãos,
Em João capítulo 14, versículo 6, ele é caracterizado como o caminho certo. Disse-lhe Jesus: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Ninguém terá salvação a não ser por Jesus. Ninguém terá vida eterna a não ser por Jesus. É isto que o capítulo 14, versículo 6 do Evangelho de Jesus, escrito por João, trata especificamente. Mas João continua descrevendo sobre Jesus em uma das passagens mais lindas da Bíblia Sagrada. Ou você sendo crente ou não crente, evangélico ou não evangélico, você já deve ter ouvido alguém falar sobre Lázaro. Em João capítulo 11, versículo 25, João escrevendo sobre Jesus, sobre a expressão de Cristo, disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, quem crê em mim, quem crê em mim, ele pode estar morto, mas viverá para sempre. Isto é Jesus que está falando. Nós, quando lemos, queridos irmãos, essa expressão de João, nós iremos perceber que Jesus, ele também é aquele que é superior a todos os patriarcas. Em João capítulo 8, versículo 58, disse-lhe Jesus: em verdade vos digo, que antes que Abraão existisse, eu sou. Se você quiser glorificar, você tem liberdade para isto nesta noite. Queridos irmãos, quando meditamos sobre o tema Calvário, um marco na história da humanidade, nós iremos perceber, queridos irmãos, que Cristo bradará no Calvário, o maior brado que deu a maior liberdade para o homem e trouxe o homem a ter o conhecimento de Deus. Quando lemos o capítulo 19, iremos perceber que Pôncio Pilatos recebe em suas mãos o poder de sentenciar o Messias, Jesus Cristo de Nazaré. A própria palavra diz, a partir do capítulo 19, que Pilatos envia Jesus para ser açoitado. Mas vale salientar, meus irmãos, que quando Jesus é levado para ser açoitado, nós iremos perceber que ele estava aqui sendo açoitado, sendo sentenciado por um povo que ele mesmo ajudou, por um povo que ele mesmo beneficiou. E eis uma verdade que eles tragam neste púlpito com respeito e reverência, primeiramente a Deus e as autoridades que aqui me ouvem nesta noite. Infelizmente, o homem só quer Deus quando está na pior. Infelizmente, o homem só quer Deus quando está na miséria. Infelizmente, o homem só busca Deus quando está na perda, no luto, na fome e na desgraça humana. Mas eu quero lhes trazer um conselho da parte de Deus: não espere as coisas piorarem para você se render a Deus e a Jesus como teu Salvador. Se tu estás em pecado, confessa e deixa, porque alcançarás misericórdia. Você pode até dizer, irmão Thales, Vinícius, ninguém está me vendo, eu estou fazendo isso aqui, ninguém consegue observar ou me enxergar. Eis uma Bíblia para ti, Salmo 139, o salmista descrevendo sobre a onipresença, onipotência e onisciência de Deus. O salmista diz: sonda-me, Senhor, e me conhece o meu assentar e o meu levantar, e de longe entendes os meus pensamentos. O salmista também diz: se eu for para o Sheol, tu também está. É ele dizendo: se eu for para a direita, tu está. Se eu for para a frente, tu está. Se eu for para a retaguarda, tu está. Se eu tentar me esconder, tu conhece. Nada ficará em oculto que não seja revelado diante de Deus Pai e diante de Cristo, o Filho de Deus. Quero lhes dizer nesta noite: Deus está vendo o que você está fazendo e Ele não está se agradando das tuas obras, dos teus atos, das tuas práticas, e diz para ti: arrepende-te,
Deus nessa noite. Aleluia, glória a Deus. Glória seja Deus. Ela é na cama. Glória. Há um movimento no mundo espiritual nesta noite aqui. Se ligue no céu. Se ligue no céu nesta noite. Quando lemos o capítulo 19, vamos para a Bíblia. Os soldados teceram uma coroa de espinhos em Jesus. Puseram uma coroa de espinhos sobre Jesus. Vestiram Jesus de uma veste de púrpura. E eles zombavam de Cristo dizendo, versículo 3, capítulo 19: salve Rei dos Judeus. E sabe o que os soldados romanos faziam com Jesus? Davam-lhe bofetadas. Aleluia. Pilatos sai para fora outra vez e leva Cristo e diz para eles: eu não vejo crime nele. Sabe quem está dizendo isso? O próprio Pilatos. Pôncio Pilatos não viu crime em Jesus. Porém, quando ele é exposto, isso é muito forte. E Pilatos diz: eis aqui o homem. Sabe o que gritaram? Versículo 6. Quando viram Jesus aparecer e ser apresentado por Pôncio Pilatos, a Bíblia diz que eles começaram a gritar dizendo: crucifica-o, crucifica-o, Aleluia. crucifica-o. Aleluia, glória. Responderam-lhe os judeus: nós temos uma lei, e segundo a nossa lei, este deve morrer, porque se fez filho de Deus. Os judeus sentenciaram Cristo à morte, porque ele se autodenominou convictamente de ser o Filho de Deus. Calvário, um marco na história da humanidade. Aleluia. E eis a pergunta: por que o Calvário é um marco na história da humanidade? O Calvário, em primeiro lugar, é um marco na história da humanidade, porque só um homem, Cristo Jesus, teria a capacidade de perdoar pecados de homens miseráveis, anti-Deus, anti-verdade e anti-comunhão e fraternidade espiritual. Segunda verdade, porque o Calvário é um marco para a humanidade. O Calvário é um marco para a humanidade, porque a verdade, mesmo sendo colocada à prova e testificada como verdade, é reconhecida pela maioria como mentira e desprezada por muitos. Terceiro lugar, porque o Calvário é um marco para a humanidade. O Calvário traz uma reflexão que nós homens não merecemos a presença de Deus, mas Jesus Cristo trouxe de volta a glória que foi perdida no jardim. Adão, quando caiu com Eva no jardim do Éden, perdeu uma convivência íntima, profunda com o seu Criador, porque o pecado entrou no jardim. Calvário, um marco na história da humanidade, porque o Calvário trouxe de volta a glória que nós havíamos perdido. E eis uma palavra que acredito que alegrará o seu coração. Sabe por quê? Por mais que você passe essa prova que você está passando, por mais que os apertos venham de ambos os lados da sua vida, por mais que os ventos da vida, das adversidades, açoitem você, e alguém olhe para você e diz: não consigo entender como é que você passa tudo isso, mas continua crente, continua servindo a Deus,
continua entregando literatura na Praça de Água Branca, continua fazendo trabalho de evangelização com os pastores da região. E alguém não consegue entender, porque por mais que o luto chegue na tua casa, na tua face tem o brilho de Deus. Por mais que as enfermidades açoitem o teu corpo físico, tu não perde tempo para tributar a Deus a honra e a glória que a Ele somente é devida. Eu quero nesta noite convocar você que veio aqui com um coração grato a Deus, para adorá-lo na beleza da sua santidade, porque a glória voltou para o homem, a presença voltou a se manifestar entre os cativos, a presença de Deus voltou a se manifestar entre os presos, a presença de Deus voltou a se manifestar entre os doentes. Que presença é essa? O Espírito Santo da verdade, Jesus Cristo, opera, impera, governa, faz, desfaz, ordena, abate, ergue, porque o Calvário é o marco da humanidade, porque trouxe a presença de volta para nós. Se você glorifica por esta presença, glorifica a Deus com mais intensidade, com mais força, com mais intensidade nesta noite, porque a presença de Deus está entre nós aqui em Água Branca. Para chegarmos para a conclusão, mas quero ser fiel à direção que Deus me trouxe para esta cruzada nesta noite. Calvário, o marco da história da humanidade. A Bíblia nos diz que eles gritaram: crucifica-o. E quem gritou crucifica-o foram as turmas, grupos de homens que conheciam quem era Cristo, mas foram comprados pela política pobre de Jerusalém e gritaram: crucifica-o, crucifica-o e crucifica-o. Aleluia, glória a Deus. Após gritar em crucificação, foi-lhe exposto para escolha Barrabás e Jesus. Paz, meus senhores e paz, minhas senhoras. Escolheram criminoso e enviaram Cristo para ser crucificado no madeiro. A turma gritou: solta Barrabás e crucifica Jesus. Após o grito da turba, a Bíblia nos diz que Jesus agora, ele é levado pelos carrascos romanos para ser vilipendiado com uma quarentena -1 de açoites. Quando lemos, queridos irmãos ouvintes e amigos do Evangelho, sobre a questão da crucificação de Jesus, nós iremos perceber que as pessoas especialistas chegam a descrever que era uma azorrague com 12 fitas de couro. Cada fita de couro tinha chumbo e tinha osso. Para que o chumbo, Thales? Para dar peso. Para que o osso? Para dar corte. Jesus Cristo foi açoitado 39 vezes com uma azorrague de 12 fitas de couro, com chumbo e ossos. E segundo médicos especialistas nessa área da crucificação de Cristo, eles chegam a descrever que a pancada era tão forte que pedaços de carne saíam presos nas fitas do azorrague, de maneira que os órgãos internos de Cristo poderiam ter sido expostos pela crueldade da aplicação dos golpes. Quando eu medito sobre a crueldade da aplicação dos golpes, eu quero atrair sua atenção ao homem que já estava ferido, ao homem que já estava com a coroa na cabeça, sangrando, e ele agora estava sendo açoitado, preso no tronco, seminu, com hemorragia interna e externa. Agora eu vou dizer uma coisa para vocês: como um cordeiro mudo, Oh, glória! Aleluia, glória a Deus! Aleluia, glória a Deus! ele foi levado ao matadouro pelos seus tosqueadores, Aleluia! e ele não abriu a boca. Oh, glória!
O que você tem feito para agradar a Deus? Como estão as suas práticas? Quem és tu diante da sociedade? Vives numa verdade ou vives numa mentira? A falsidade tem o trono ou a verdade que governa? Quem é você diante de Deus? Aleluia, glória a Deus. Eu sentindo Jesus aqui nesta noite. É noite de alguém tirar a capa para mostrar quem verdadeiramente é. É do que mandará você voltar lugar. Cante. Tu pode colocar uma roupa bonitinha, colocar uma capinha que é um bom cidadão de água branca, um bom crente, uma boa pessoa, mas Deus conhece a tua treva. Deus sabe que tu não presta. Deus sabe que tu precisa se converter, tomar vergonha na cara e dizer: Jesus, eu tenho que tomar vergonha mesmo e se converter para ir para o céu. Sabe por quê? Porque a tua família precisa de ti, a tua igreja precisa de você, a cidade de Água Branca precisa da tua melhora social, porque a tua conduta, quando vai bem, melhora todos os âmbitos da tua vida, inclusive em termos de socialidade. Deus te conhece. Diga comigo: Deus nos conhece. Mais forte, diga: Deus nos conhece. Aleluia, glória a Deus. Glória. Jesus Cristo trouxe o Calvário para nós, para marcar a nossa vida com a verdade. Quando eu falo de verdade, queridos irmãos, quero aproveitar aqui este momento de ministração em praça pública para lhes trazer uma experiência verídica que eu passei. Em um determinado momento estávamos evangelizando em João Pessoa, próximo ali na Praça do Funcionários 2, chamada de Praça Bela. Ao olhar essa praça, lembrei-me deste episódio. Estávamos fazendo um culto público que muitos desprezam. Chamamos crente de bode, chamamos crente de louco, de doido, por estar pregando a praça pública. E muitos estavam desprezando a nossa estadia ali, porque ao entregarmos literaturas, pessoas cuspiam no chão, viravam a cara, amassavam o panfleto, jogavam no chão e estavam desprezando a nossa atitude de evangelizar em praça pública. Ao passar das horas, o pregador pregava, como era na frente da praça, peguei literaturas e saí entregando. Ao entregar literaturas às pessoas, percebi que o pastor estava fazendo o convite para encerrar o culto. Quando menos espera, um sedã preto, que não me lembro a marca, parou na esquina da praça, e um determinado cidadão colocou o pé para fora, abaixou a janela e ficou olhando para nós. Naquele mesmo momento, amigos do Evangelho, irmãos e irmãs, aquele homem olhou para nós, para mim, e o Espírito disse para mim: vá até ele, entregue uma literatura e diga para ele que eu amo ele e tenho o poder de mudar a sua vida. Naquele momento, dirigi-me até aquele homem, entreguei um panfleto evangelístico, olhei para ele e disse: amigo, por que tu estás assim abatido? Jesus Cristo é a tua alegria, Ele é a tua salvação. Ele disse: irmão, estou abatido, estou sem força. Em poucos minutos, preguei o Evangelho para ele de forma resumida. O convidei para aceitar Jesus e ele disse: eu vou aceitar a Jesus. Agora escute-me bem, para nós passarmos para a conclusão da ministração. Ao irmos para em frente à caixa de som que estávamos utilizando para pregar, ele levantou a mão, confessou Jesus como Salvador. Eu digo a você que a verdade de Cristo liberta. Olhe para cá, para a gente encerrar. A verdade de Cristo liberta e também dá livramento de morte para alguém. Ele disse para mim depois daquele momento: irmão Thales, eu quero lhe falar uma verdade. Sabe o que é que eu estava verdadeiramente fazendo nessa praça? Eu disse: não, meu amigo, mas me diga que eu estou aqui para lhe ouvir. Eu estava indo para a minha casa, estou com uma pistola dentro do meu carro e ia matar a minha esposa agora. Só que quando eu passei na principal do Funcionários 2, eu ouvi o som dos irmãos pregando aqui na praça, e uma força pegou meu volante e me levou para dentro da praça. E sabe o que ele disse para mim? Eu não vou matar mais a minha esposa, vou para a minha casa, vou viver com ela, e para aumentar a tua alegria, vai aquecendo a tua garganta para
dos dias, depois daquele dia abracei ele, choramos juntos, orei por ele, peguei o contato dele, peguei o endereço dele. Na outra semana fomos evangelizar no Girador Abaixo. Quando pegamos o carro de som, ligamos o som e começamos a dizer: esta é a voz da Assembleia de Deus, um exército com bandeira, pregando o Evangelho de Jesus e orando pela nação brasileira. Sabe quem saiu do portão? Ele com a esposa, dizendo: irmão, ore por mim, pela minha esposa. Antes de começar o culto, eu entrei naquela casa, orei por ele, orei pela esposa dele. E eu quero lhe dizer que estão crentes em Jesus, porque a verdade liberta e a verdade dá vida para aquele que está prestes a ser ceifado pela morte. Glorifica a Deus por isto. O espírito de morte que cercava a tua vida, Deus está me orientando a dizer que está caindo por terra nesta noite aqui em Água Branca. Levante a mão para guerrear comigo se tu tá cheio de Jesus mesmo. Todo espírito de morte que cerca aqui a cidade de Água Branca, a partir de agora nós damos ordem a você, do lado direito da vanguarda, da retaguarda, do lado esquerdo, todo tipo de espírito de morte que tenta imperar em avenidas, em favelas, em comunidades, em trechos, em subidas, em descidas, em matas, em nome de Jesus, nós te repreendemos agora, porque nós somos igreja militante, nós somos igreja viva, nós somos uma igreja poderosa, nós somos representantes de Deus na terra. Levante a mão, rebelde a farabito. Tu comandarás se andarás. Eu não sei se tu estava com pensamento suicida, mas se tu estava, foi até hoje. Sabe por quê? Porque o espírito de vida, quando chega na mente do suicida, ele dá um brado para a morte, dizendo: sai daqui, quem vai governar aqui é a esperança. Se você está me ouvindo pregar nesta cruzada em praça pública, e o diabo está colocando na tua mente, como foi ensinado aqui pela peça: tira a tua vida, não terás mais perspectiva de futuro. Quem disse que o diabo tem a última palavra dentro da tua vida ou dentro da tua casa? Quem tem a última palavra no céu, na terra e embaixo da terra se chama Jesus Cristo de Nazaré. E eu aqui, abnegado prefeito, quero usar a autoridade de Deus para dizer que o espírito de suicida que estava imperando na vida de alguém, o espírito de suicídio que estava governando alguém nessa região aqui, Deus começa a banir para as regiões espirituais. Se tu é de guerra, guerreia comigo. Se tu não é, eu dou lugar por você. Sabe por quê? Porque estamos em cenário de guerra. O mundo está cada vez mais negro, o mundo está cada vez mais frio. O povo não quer saber de Deus, não quer saber de Cristo. E bem-aventurado uma cidade que abre oportunidade para Cristo ser pregado. Mas eu quero usar autoridade. Alguém pode não gostar, mas não tem problema, porque eu sou fiel papai. Mas batida de macumba vai ser repreendida hoje. Vai, cara, baixando aracais. Um guia, se queria descer, não vai descer mais. Alguém vai rasgar o couro do bombo, mas a morte não vai entrar na casa de alguém. A família não vai ser destruída, porque eu vim de João Pessoa para profetizar em Água Branca. A vida chegou no território, a vida chegou no território, a vida chegou no território. Olha para alguém que está perto de você e diga assim para ele: desperta, porque a vida chegou no território. Cante, cadê a banda? Agora vamos dar lugar junto, cadê a banda? Desperta, porque a vida chegou no território. Irmã Isabel, vou dar lugar para João Ricardo. A vida chegou no território. Eu vou dar esse brado de novo, porque eu estou sentindo o comando. A vida chegou no território. Espírito de criminalidade, bate em retirada. Espírito de separação, bate em retirada. Espírito de rebeldia nos lares, bate em retirada. Espírito de problemas psiquiátricos, bate em retirada. Espírito de escândalo em Água Branca, bate em retirada. Pai, visita os céus agora e as nuvens de demônios que querem me governar esta cidade agora, batam em retirada.
É mudança de vida para você. Tem nova história da parte de Deus para você hoje. Há uma história de Deus escrita para você. Alguém escreveu uma história de trevas, de negritude, mas o céu brada para dizer para você: a história que eu estou escrevendo hoje é uma história de beleza, de bondade, é uma história de mudança, é uma história de superação. Jesus Cristo está na cruz do Calvário. Irmãos do céu, ele vai bradar, irmãos do céu. E quando ele brada, o primeiro brado que ele dá é: Pai, perdoa-lhes. Vou repetir: perdoa-lhes. Tu não merecia, mas o perdão chegou. Tá marchando ali. Tu não merecia, mas o perdão chegou. Tu não merecia, mas o perdão chegou. Tu não merecia, mas o perdão. O perdão de Deus chegou. Perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Ele estava por Elias, mas não estava falando com Elias, ele estava falando com o próprio Pai. O maior brado, Calvário, o marco da história da humanidade. Jesus Cristo de Nazaré, o Filho de Deus Pai, bradará a seguinte expressão: tetelestai, que traduzido é: está consumado. Está consumado. Está consumado, está consumado. O próprio Paulo descreve na seguinte expressão: a cédula da dívida que era contra nós foi cravada lá na cruz. A Bíblia diz que ele entrega o Espírito. O céu se ennegrece, pedras se racham, sepulcros são abertos. E disseram: o Messias era falso. O Messias era falso. O Messias era falso. Mas escute o que eu vou dizer para você. Se merecer glória, você vai dar. Capítulo 20 de João. E no primeiro dia da semana, passou o primeiro, o segundo e o terceiro dia. E no primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu a pedra tirada do sepulcro. Do sepulcro. Correu, pois, e foi a Simão Pedro e ao outro discípulo a quem Jesus amava, e disse-lhe: levaram o Senhor no sepulcro e não sabemos onde o puseram. Então Pedro saiu com outro discípulo e foram ao sepulcro, e os dois corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa do que Pedro, e chegou primeiro ao sepulcro e se abaixou e viu no chão os lençóis, todavia não entrou. Mas escute, versículo 11 do capítulo 20: e Maria estava chorando fora do sepulcro. Junto do sepulcro Maria estava. Estando ela, pois, chorando, Maria se abaixou para o sepulcro e viu dois anjos vestidos de branco, assentados onde jazera o corpo de Jesus, um à cabeceira e outro aos pés. E disseram-lhe eles: mulher, por que choras? Ela lhes disse: porque levaram meu Senhor e não sei onde o puseram. É Bíblia, glorifique a Deus por esta palavra, porque estão tentando mudar a Bíblia, mas não mudarão, porque é imutável. Esta é a verdade de Deus para o homem. E tendo visto isso, voltou-se para trás e viu Jesus. Vou repetir para ver se você entendeu. E tendo dito isto, voltou-se para trás e viu Jesus em pé.
Crucificaram Jesus, semi-despido. Quando ele entregou o Espírito, cabeça baixa, corpo dilacerado, sangrando. Só que o que Maria vê, Jesus em pé. Maria vê Jesus em pé, vou repetir. E Maria, vendo Jesus em pé, não sabia que era Jesus. E disse Jesus: mulher, por que tu choras? Que buscas? Ela, cuidando que era um hortelão, disse-lhe: Senhor, se tu o levaste, disse-me onde puseste o levaram. E para onde o levaram? Disse-lhe Jesus: Maria. Água branca, assim diz Jesus. Água branca. Água branca. Há um grito de Deus nesta cidade: voltem-se para mim. O céu está às portas. Eu estou voltando. Fique de pé nesta noite, glorificando a Deus. Calvário, um marco para a história da humanidade. O homem que ressuscitou é o único que tem poder de quebrar as cadeias deste teu cativeiro. Jesus Cristo é o único que tem poder de te libertar deste vício. Jesus Cristo é o único que tem poder de restaurar a tua mente e tirar de ti este desejo mau. Jesus Cristo é o único que tem poder de perdoar o teu pecado e visitar a tua alma nesta noite. Irmã Juscelia, tem aquele Não Existe Vida aí que a senhora canta muito bem. Canta um trechinho para a gente começar a fazer o convite. Escute só, preste bem atenção o que Jesus está lhe dizendo. O Calvário foi um marco para trazer vida para você. Não acabou, espalharam por aí. Tá ouvindo? Que já terminou e que é o teu fim. Escuta só. Mas não terminou, se enganou quem pensou que a história findou, se equivocou. Eu vou mostrar pra quem achou que terminou. Eu vou deixar mensagem que o projeto falhou. Eu vou chegar depois, só pra impressionar. Eu tô montando um contexto porque eu quero impactar. Eu já lhe aviso logo, não pense que morreu, que a história acabou e que você perdeu. Eu sou mente pra olhar, com os olhos da fé pra se aí enxergar. Ainda tem vida aí, e mesmo que o cenário diga que é o fim, Vai recebendo o renovo de Deus onde tu estás esta noite. Se tu és batizado com o Espírito Santo, recebe agora. Se tu não é, recebe as línguas espirituais desta noite. o que eu vou fazer? Eu me garanto e afirmo pra você. Ainda tem vida e vai voltar a viver. Existe vida aí. Senhor, Baixinho, Eu vou mostrar pra quem eu quero nessa achou noite, que terminou. Eu vou deixar depois dessa ministração de uma palavra cristocêntrica, depois, mas vai impressionar. convidar você que está afastado do Evangelho, Pra que Deus olhe a abismo convidar você que se desviou dos caminhos do Senhor, e que você mas ainda crê em Jesus. Você que está cansado espiritualmente, mas sente saudade de sentir alegria na tua alma. Você não está ouvindo essa ministração. Você não está aqui em praça pública em vão. Você poderia estar em outro lugar, em uma
numa cidade circunvizinha, visitando um parente, jantando com alguém, mas você decidiu estar aqui nesta noite. Você que está nessa praça nos ouvindo, você que está na sua casa nesse momento, quem sabe ouvindo de bom grado a pregação do Evangelho. É você, querido amado ouvinte, que está afastado e não é crente, que eu lhe convido a fazer a maior aliança da sua vida, que é aceitar a Jesus como Salvador e Senhor da sua vida, para ter perdão dos pecados, nome escrito no livro da vida e entrada para o céu de glória com Jesus. Aonde, no meio desta multidão, se encontra a primeira pessoa que quer aceitar a Jesus como Salvador nesta noite. Desde já eu quero falar com os crentes, irmãos que estão aqui. Você que é crente, está perto de uma pessoa que não é crente, se aproxime dele neste momento, se aproxime dela neste momento e faça um convite diretamente para ele e para ela também, e traga-o ou traga para cá. Aonde está a primeira pessoa nesta noite? A primeira pessoa está vindo, vê, meu irmão? Venha para Jesus. Venha para cá. Venha para cá. Vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, porque o meu jugo é suave e meu fardo é leve. Cadê a segunda vida para Jesus? Vem. Aonde está a segunda vida para Jesus? Vem. Vem para Jesus. Vem para Jesus nesta noite. Foi-me dado um tempo e eu quero ser fiel. Glória a Deus, meu irmão. Glória a Jesus. Muito bem, cadê a segunda vida para Jesus? Tem pessoas que estão me ouvindo aqui, estão retendo os pés. E o céu lhe convida nesta noite a aceitar Jesus como Salvador. Cadê a segunda vida para Jesus? Venha. Cadê os irmãos aqui da cidade de Água Branca que estão mirando alguém que não é crente? Você conhece aquele que não é crente ou está afastado? Traga-o para cá, traga para cá. Jesus te chama, vem, vem nesta noite. Aonde está a segunda pessoa para Jesus? Vem. Jesus vai quebrando os impedimentos do mundo espiritual. Vai quebrando os impedimentos, vai trazendo força para aquele que não tem força de estar aqui na frente. Traz ele, traz ela. Jesus te convida, vem. Aonde está a segunda vida para Jesus? Calvário, um marco da história da humanidade. Cadê você? Vem. Tem mais pessoas que estão aqui no meio desta multidão, que o céu lhes convida para você vir para cá. Quem sabe alguma coisa está te prendendo, mas receba a liberdade em nome de Jesus esta noite, para renovares ou aceitares a Jesus como Salvador. Vem, vem, vem para Jesus. Vem para Jesus. Está vindo a segunda pessoa ali? A segunda pessoa está vindo, é isso, irmão? É isso? Confirma aí, irmã Isabel. A segunda pessoa para Jesus está vindo. Está retornando à casa do Pai. Você tem liberdade para glorificar a Jesus. Cadê a terceira vida? Você que está aí sentado nos bancos. Você que ouviu a palavra aí nesta noite, criança, adolescente, de maior idade, Jesus convida você a aceitar a Jesus como Salvador. Está vindo aqui? Está vindo aqui? Está vindo a terceira pessoa? Se fosse você, estava glorificando. É os dois? É os dois? Os dois! 4 vidas para Jesus. Cadê a quinta? É que a salsa pegou fogo e não se consumiu. E agora que saiu dela um dia me atraiu. E o meu coração queimou até que descobriu. Cadê a quinta? Um dia canta glória e um dia canta glória.
esquerdo aqui, que o céu está me dirigindo a palavra. Você está nesse lado esquerdo aqui. E Jesus me convida nesta noite a aceitá-lo como Salvador. Vem. Vem. A igreja vai orando. 4 vidas. 4 vidas. Cadê a quinta? Vem. Cadê a quinta? Vem. A quinta vida. Você que está nessa parte aqui das grades, que não é crente ou está afastado da igreja, Jesus convida você. Jesus convida você nesta noite. Cadê você que está se segurando aí? O céu está te convidando hoje. Se desprende e vem aceitar a este Cristo que te dá vida. Vou encerrar o convite e passar para o pastor Ricardo. Cadê a quinta vida para Jesus? Eu quero fazer um convite a você que está em casa. Quem sabe você está acamado, acamada, está em casa doente, sem poder se movimentar por causa de uma enfermidade, uma comorbidade. Mas você que está em sua casa, que está ouvindo esta voz agora, está vindo a quinta vida? É a quinta vida? É os dois? Ou é só um? É os dois ou só um? Só um? A quinta vida chegou. Se eu fosse você, eu estava dando bom. Você está me ouvindo aí? A sexta glória. Eu estou querendo entregar o microfone, mas cadê a sexta? Tem gente aqui que está se prendendo. Em nome de Jesus, receba força. Receba força e venha. Jesus te convida hoje para mudar a tua vida, mudar a tua intimidade, mudar a tua mente, mudar a condição da tua alma. Cadê a sexta? Recebe força e vem. Glória, 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 glória. Se não tem a sexta, vamos orar pelas 5. Vamos orar pelas 5, ganhamos tempo. Vocês que estão aqui na frente, vem mais para perto de mim aqui. Isso é uma riqueza, irmão. Deus abençoe vocês. Deus abençoe, filho. Deus abençoe. Deus abençoe, filho. Repitam assim comigo, vocês aqui. Olhem para mim. Repitam assim comigo. Digam assim: Senhor Jesus, perdoa os meus pecados. Escreve meu nome no livro da vida. Diga assim bem forte. Diga assim: me aceita como filho. Diga mais forte. Diga assim: me aceita como filho. Escutou isso aqui? Eles estão dizendo: me aceita como filho. Você que está doente, não precisa vir aqui na frente, não. Coloque a mão no lugar da dor. Enquanto eu vou apresentar a vida deles a Jesus, que eu quero ganhar tempo. Você sabe que eu gosto de orar, eu gosto de pregar, mas a gente tem um tempo, a gente tem que respeitar isso. É ético. Você que está com uma dor, com uma enfermidade, coloque a mão no lugar da sua enfermidade agora, que eu vou orar para Jesus repreender a enfermidade. Chegou a sexta. Chegou a sexta. Chegou a sexta, Ana Branca. Deus te abençoe, minha irmã. Deus te abençoe.
Parabéns pela sua atitude. Repita assim comigo, por favor, por gentileza, e diga assim: Senhor Jesus, perdoa os meus pecados. Escreva meu nome no livro da vida e me aceita como filha. Há uma paz diferente que vai permear no seu coração a partir de hoje. Creia nisto. Vamos orar. Estenda a sua mão para cá. Se você está com uma enfermidade, coloque a mão no lugar da enfermidade. Se você não está, estenda a mão para cá. Querido Deus e eterno Pai, nós te agradecemos por esta oportunidade. Te agradecemos pelas autoridades que aqui governam e regem esse município. Te agradecemos pelas autoridades eclesiásticas, pastores, obreiros, igrejas que se reuniram para fazer este grande evento. Mas acima de tudo queremos te agradecer, Senhor, por estas 6 vidas que se renderam diante de ti nesta noite. 6 preciosas almas que te confessam como Senhor e Salvador. Perdoe os seus pecados. Escreva seus respectivos nomes no livro da vida, para que a partir de hoje, Senhor, a tua obra de regeneração opere na vida deles. Firme os seus passos, que através da conversão deles, as suas respectivas famílias sejam alcançadas pelo poder da vida. Mas agora, Senhor, depois de te entregar estas 6 preciosas vidas, em nome de Jesus o Nazareno, eu quero te pedir agora, aonde há o espírito de enfermidade alojado, do alto da cabeça à planta dos pés, que esteja incomodando alguém, em nome de Jesus agora, espírito de enfermidade, eu te repreendo em nome de Jesus. Saia, saia. Caroços, se desintegrem agora em nome de Jesus. Pedra nos rins, pedra nas vesículas, células cancerígenas, tumores nos seios, em nome de Jesus, sejam repreendidos agora. Tumores de qualquer tipo de nível, sejam agora desintegrados no organismo, em nome de Jesus. Espírito do pânico, síndrome do pânico, espírito de ansiedade, seja repreendida agora pelo poder que é no nome de Jesus. Problema na audição, problema na visão agora, restaura a visão, restaura a audição. Problemas na tireoide, repreende enfermidade, inflamação na tireoide. Pessoas que estão com problema de desenvolvimento hormonal, agora, Senhor, faz o desenvolvimento hormonal voltar para a tua glória. Mas agora, para encerrar, eu quero orar por pessoas que não podem engravidar, pessoas que têm problema para engravidar. Em nome de Jesus, visita o útero agora, visite as trompas agora. Trompas, recebam o toque de Jesus. Ovários, recebam o toque de Jesus. Úteros, se abram agora, em nome de Jesus. Que o espírito da produtividade, que o espírito da vida, que o espírito da produção hormonal celular comecem a circular dentro do organismo de cada respectiva mulher que tem problema de engravidar nesta noite. Isto nós te pedimos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E todos os irmãos aqui da Água Branca gritam amém. Agora diga comigo assim: Calvário, um marco na história da humanidade. Deus abençoe.